Na prática, vamos falar dos itens significativos da nova lei, a Lei 13.475, que entra em vigor no dia 27 de novembro de 2017 e trazem mudanças significativas para a regulamentação e para a vida do aeronauta. A Lei 13.475 vem também para corrigir alguns conflitos da lei antiga, quanto ao enquadramento dos aeronautas nos serviços aéreos específicos, assim como adequar a realidade atual de cada segmento, como, por exemplo, serviços aéreos da indústria e comércio, aviação agrícola e instrutor de voo. Lembrando que existem vários dispositivos dentro da lei que permitem correções e atualizações via acordos ou convenções coletivas de trabalho para serviços aéreos específicos que venham surgir ou mudem com o tempo, para que esses estejam sempre dentro de uma normatização e que atenda à realidade da operação, como, por exemplo, pilotagem remota de aeronaves, etc. Quanto à definição de aeronautas versus tripulante, havia na antiga lei um conflito entre a definição da função tripulante e da categoria aeronauta. A nova lei faz essa correção e classifica o tripulante de acordo com a documentação da Agência Nacional de Aviação Civil e classifica a categoria como aeronauta diante do Ministério do Trabalho. A partir do dia 27 de novembro de 2017, começa a contar o prazo para que as empresas que desejem implementar o Programa de Gerenciamento do Risco da Fadiga o façam no período de 30 meses. A reforma trabalhista, que entra em vigor no dia 11 de novembro de 2017, traz a previsão da terceirização para atividade fim. Por exemplo, permitiria a contratação de tripulantes por brokers, assim como é feito na China e Oriente Médio. Porém, o artigo 20º da Lei 13.475, a nova lei do aeronauta, estabelece a obrigatoriedade de contrato de trabalho do aeronauta ser firmado diretamente com o operador da aeronave. Essa previsão protege os aeronautas da terceirização e proíbe qualquer tripulante de prestar serviço como pessoa jurídica. A nova lei estabelece o conceito de base contratual para toda a aviação em seu texto. Porém, para a aviação regular, a base contratual será definida por aeroporto, quando o município ou conurbação tiver mais de um aeroporto. As regras estão estabelecidas em um aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, acordado e aprovado em assembleias durante a negociação do projeto de lei em 2015. Esse aditivo será incorporado à Convenção Coletiva 2017-2018 e entra em vigor juntamente com a Lei 13.475. Quanto à regra para a publicação da escala de serviço, aumenta para 5 dias de antecedência durante 8 meses do ano. 4 meses do ano, as empresas poderão publicar a escala com o tempo mínimo de 2 dias. A Lei 13.475 divide as acomodações para descanso a bordo em 3 categorias, sendo categoria 1, sarcófago, categoria 2, equivalente ao assento de classe executiva, e categoria 3, equivalente ao assento de classe econômica. A jornada das tripulações composta e de revezamento estará condicionada à categoria de repouso a bordo. Os limites de voo e de pouso permanecerão os mesmos da Lei 7183 até o final de 30 meses. Após os 30 meses, as empresas que possuírem o Programa de Gerenciamento de Fadiga obedecerão os limites do RBAC 117. As demais empresas obedecerão à nova Lei 13.475. Quanto ao limite de jornada de trabalho, vale a mesma regra. Permanecem as mesmas regras da 7183 até os 30 meses. A RBAC 117 irá regular os limites para as empresas que possuam programa de gerenciamento e os demais permanecem na Lei 13.475. A nova regra estabelece critérios claros
para ampliação de jornada em até 60 minutos e clarifica o termo imperiosa necessidade. As regras são falta de acomodação para tripulantes e passageiros, condições meteorológicas e manutenção fora da base e imperiosa necessidade, entendida como aqueles casos de catástrofes naturais ou problemas de infraestrutura, desde que não tenha sido causado por falha da empresa. Quanto às normas para reserva e sobreaviso, prevalece a previsão da Convenção Coletiva de Trabalho. Torna-se facultativo ao aeronauta a aceitação de complementação de uma jornada quando do retorno de uma viagem à sua base contratual. A empresa poderá consultar o aeronauta sobre a complementação e, a título de colaboração, a complementação poderá ser realizada. Uma das maiores conquistas da nova lei é o aumento da folga para a aviação regular, que saiu de 8 para 9 na discussão da Convenção Coletiva de 2015-2016 e agora alcançamos a 10ª folga, que entra em vigor no dia 27 de novembro de 2017, com a garantia de que pelo menos 2 delas sejam em um sábado e um domingo consecutivos. Os demais segmentos como táxi aéreo, escola de instrução de voo, serviço aéreo especializado, aviação agrícola ou indústria e comércio permanecem com 8 folgas ou a previsão de acordos ou convenções coletivas de cada segmento. Da mesma forma que a base contratual, os critérios para a monofolga para a aviação regular estão estabelecidos no aditivo à Convenção Coletiva 2017-2018, que entra em vigor junto com a Lei 13.475. Os novos critérios limitam a monofolga a 3 dias mensais e prevêem 2 noites locais na base, considerando noite local das 22 às 8 da manhã, sendo que, depois da segunda noite, o aeronauta só poderá apresentar para o voo depois das 10 da manhã. A nova lei traz também a previsão de remuneração de tempo de solo e os critérios e os valores serão definidos em acordos coletivos por empresa. A Lei 13.475 traz também a possibilidade do fracionamento das férias, que a atual lei não permitia. Esse fracionamento só será possível através de acordo coletivo de trabalho com a empresa e seus aeronautas. Aeronautas esses que participarão dessa decisão via assembleias. Fica estabelecido na nova lei a responsabilidade da empresa pelo pagamento ou reembolso de qualquer procedimento para a revalidação dos certificados e habilitações ou documentos exigidos para o exercício da função. Fica estabelecido também que a responsabilidade pelo controle de vencimentos desses documentos é da empresa solidariamente com o aeronauta. Simuladores é um dos assuntos também tratados dentro do aditivo à convenção coletiva que entra em vigor junto com a lei. Por diversas vezes nas considerações anteriores, citamos um aditivo à Convenção Coletiva 2017-2018, que deve entrar em vigor a partir da data em que a Lei 13.475 estiver efetivamente valendo. Pois bem, esse aditivo foi fruto de uma negociação no projeto de lei que deu origem à nova lei. Essa construção foi objeto de amplo debate e aprovação em assembleias, em 30 de novembro de 2015. Os itens abordados nesses aditivos são: tripulação composta em voos domésticos. Permite a tripulação composta em voos domésticos limitada a 1 jornada e 3 pousos por mês por tripulante. Base contratual. Estabelece a base contratual por aeroporto, quando em municípios ou conurbação com mais de um aeroporto dentro de um raio de 50 km. Poderá o aeronauta apresentar-se no aeroporto fora de sua base, desde que, nesse caso,
haja um acréscimo de 1 hora no repouso para cada apresentação ou chegada em aeroporto diferente da sua base. Monofolga. Cria uma regra para a aplicação da monofolga nas empresas de aviação regular. Estabelece 2 noites locais na base, das 22 às 8 da manhã, sendo que depois da segunda noite, na base, a apresentação deverá ocorrer depois das 10 da manhã. Remuneração para treinamento em simuladores. O aditivo determina que os valores e critérios para o pagamento do treinamento em simuladores sejam definidos em acordo por empresa. Esses são os assuntos tratados dentro do aditivo que deverá ser incorporado à Convenção Coletiva 2017-2018. Bom, eram essas as mudanças significativas apresentadas dentro da nova lei e também do RBAC. O que não foi citado, não houve alteração em relação à Lei 7183. É importante frisar que todos os aeronautas devem tomar conhecimento das alterações da nova Lei do Aeronauta, do RBAC. É importante para que você participe desse processo, tire suas dúvidas e até contribua com a evolução. Qualquer dúvida, mande um e-mail para o endereço que está na tela. Muito obrigado pela atenção e ficamos à disposição.